Boa noite. Vamos entrando. Boa noite, boa noite. Hoje mais um dia de live com o tema Ser Mulher, onde a gente vai falar com mais uma convidada, como eu tinha prometido para vocês. Eu trouxe 7 convidadas aqui essa semana, 7 convidadas bastante especiais, 7 convidadas com rotinas de trabalho, de vida, de casa, completamente diferentes, com objetivos diferentes, para que você que está aí do outro lado, participando dessas lives com a gente, consiga se encaixar em qualquer uma dessas mulheres, perceber que todas nós temos os mesmos desafios, todas nós temos as mesmas dificuldades do dia a dia, as mesmas vitórias muitas vezes, e o que muda de cada uma é o jeitinho que cada uma lida com todas essas tarefas. Vamos esperar mais um pouquinho. A minha convidada já tá online, né, Rô? Daqui a pouquinho você me chama e eu libero aqui pra você. Se quiser já chamar, daqui a pouquinho eu chamo e a gente começa a bater um papo. No primeiro dia, a gente falou com uma professora de faculdade, né? Uma professora universitária, mãe de gêmeas, tem uma rotina de trabalho bastante puxada. Ela também atende, ela é psicomotricista, então ela atende pacientes na clínica. No segundo dia a gente falou com uma pessoa de 55 anos que está começando a empreender agora, está fazendo marmitas saudáveis, está dando super certo, não tem nem um mês, já vendeu quase 200 marmitas. Então ela trouxe pra gente um pouquinho de confiança, de verdade, de como a gente tem que batalhar para as coisas acontecerem e não ficar esperando cair do céu. Ontem nós falamos com a Adriana, ela é empreendedora também já há algum tempo e ela tem o Brechó Peguei, que é uma loja física, onde ela trabalha com roupas de brechó. É um brechó que as roupas são mais baratinhas, são de boa qualidade. E também está abrindo um espaço terapêutico que chama... esqueci o nome. Espelho, Espelho Meu, onde ela trabalha com não só com mulheres, mas o maior público dela é mulheres. E como essa semana a gente está aqui dedicando essa semana para mulheres, essas 3 mulheres que a gente falou até agora foram escolhidas a dedo para falar um pouquinho para vocês como é o dia a dia das mulheres. E hoje a gente vai falar com a Roberta. Deixa eu adicionar ela aqui. Deixa ela entrar. Tá quase, tá pensando. Daqui a pouquinho a conexão pega aqui. Então a Roberta, eu nem sei contar quantos anos eu conheço a Roberta. A gente fez o nosso ensino médio juntas no Cefam, que era a formação específica para magistério. Rô, eu vou derrubar, você pede de novo aí, tá? Que não tá entrando. Deve ser a conexão. Então, assim, há bastante tempo. A gente entrou no ensino médio com
14, 15 anos. Então já tem um tempinho aí que a gente se conhece. Eu tô com 38 hoje. Vamos ver. E a gente estudou os 4 anos juntos. Depois a Rô saiu, já emendou com a faculdade. E eu ainda esperei um ano para fazer faculdade. E quando eu entrei, eu sempre estava um ano depois dela. Então, enquanto ela estava no segundo ano, eu estava fazendo o primeiro ano. E assim por diante. Então, ela se formou antes de mim na pedagogia. Rô, parece ser a conexão com a internet. Eu acho que se você estiver longe do Wi-Fi, de novo. Certo. E a Roberta, ela trabalhou bastante tempo com escola. Vou tentar mais uma vez. Dentro da sala de aula. E depois de um tempo, ela resolveu viver novos ares, que é o de cuidar dos filhotes dela. Então, saiu da escola e ficou um tempo. Tá travando tudo? Vocês não estão ouvindo ou só a Roberta que não está entrando? Me falem aí nos comentários, pessoal, que eu posso encerrar e começar de novo se for preciso. Pessoal, eu vou encerrar a live e vou começar de novo. Agora tá bom porque eu desliguei a roupa. Me parece que não tá pegando. Rô, tenta também pelo o seu particular, não pelo profissional. Quem sabe não pode ser alguma coisa desse tipo. Tá todo mundo ouvindo perfeitamente. Vou tentar mais uma vez aqui, Rô. Eita, tem gente da Paraíba. Bem-vinda, Paraíba. Ouvir a gente te ouve, viu, Rô? Não, não precisa pedir desculpa. É só a imagem. A imagem é mais pesada, não tá carregando. Quem sabe faz essas coisas mesmo. Então, e aí a Rô resolveu a cuidar dos filhos dela e se dedicar. E para não ficar parada, ela resolveu usar as habilidades manuais dela, que são o artesanato com biscuit, e ela faz trabalhos lindíssimos para ter a renda extra dela. E hoje a gente vai escutar um pouquinho dessa trajetória dela, como é largar de um emprego de formação para ser dona de casa, para ser mãe em tempo integral e ainda conseguir empreender. Vamos ver. Agora vai, hein? Oi, agora deu. E o áudio tá bom? Tá bom. Todo mundo tá ouvindo a Rô bem? Vocês estavam me ouvindo bem. Ô, Rô, só tá o seu rosto. Isso. Põe pra trás pra todo mundo ver seu rosto. Melhorou? Tá tortinho só. Põe no centro. Foi? Foi. É minha primeira Eba, vez. todo mundo tem a primeira vez um dia.
É Rô, eu verdade. não sei se você estava ouvindo aí o que eu estava falando, eu estava contando um pouquinho da nossa história, que eu não sei quantos anos fazem, Ah, mas eu melhor falei não que contar, né? Deixa pra lá. deixa que as pessoas fazem as contas. É, A gente se conheceu, a gente tinha 14 anos, eu não sei, você tem a mesma idade que eu? sim, tenho. Sim, você é de 81. 81. Olha, Isso, aí, você então. já deu a deixa, tá vendo? O povo vai fazer. Não, eu já falei minha idade aqui. Ah, A gente tinha 14 anos, então o povo faz a conta aí, são só alguns anos. é verdade. E, e aí eu contei um pouquinho, Rô, sobre a sua trajetória, que você se formou, a gente se formou junto no magistério, e você logo emendou com a faculdade, eu esperei um ano, então sempre você estava um ano à frente na faculdade. A gente, por um acaso, fez também a mesma faculdade, sem saber, a gente se Isso. encontrou lá na faculdade. Na E então elas. verdade, a gente tinha 4 anos, né, no magistério. E eu não fiz Isso. o último ano, eu fiz o último ano do magistério junto com o primeiro da faculdade. Então, para Isso, não perder tempo, sabe? Assim, a pessoa apressada, um sim. pouco ansiosa. Então, e foi isso. Eu sabia que você estava um tempinho à frente de mim, não me lembrava exatamente por quê. E eu comentei que você, durante bastante tempo, depois que se formou da faculdade, ainda deve ter feito a especialização em psicopedagogia, Isso. trabalhou dentro da sala de aula, dentro da escola, com a formação da criançada. Você é uma pessoa apaixonada por fazer isso. E depois de um tempo, já quando era mãe, resolveu viver a vida de dona de casa e de ser mãe integralmente. E apesar de muitas vezes a gente achar, e tem muitas pessoas que têm preconceito com isso, não só homens, não, mulheres também, que Sim. trabalham, falar, não, eu jamais vou deixar o meu emprego porque depois eu quero voltar e eu não tenho condições de voltar porque a gente fica desatualizado. Durante muito tempo eu também pensei assim. Uhum. E de uma forma diferente, para a gente, eu recebi alguns feedbacks hoje para que eu conduzisse as nossas conversas, o nosso bate-papo, não só com a sequência de perguntas, mas com outros temas que também fizesse as pessoas se encaixarem na nossa realidade. Então, eu queria Uhum. que, primeiro de tudo, você contasse para a gente como foi essa transição e essa decisão de você não voltar a trabalhar dentro da escola, pelo menos por enquanto. Então, na verdade, eu trabalhei durante 16, 17 anos direto na área da educação. E logo que eu me formei da psicopedagogia, eu consegui uma escola bacana. Eu trabalhei em algumas outras escolas antes e eu fiquei por lá, nessa última escola que eu trabalhei durante 15 anos. Eu fui desligada, né, da escola e aí eu continuei tentando voltar para a sala de aula, só que assim foi bem naquela época da crise assim pesada que ninguém contratava. Fiz algumas entrevistas, tudo, mas não deu certo. E aí, nesse meio tempo, eu comecei a fazer material didático para uma editora, trabalhei em casa, né, acho que deu uns 8, 9 meses que eu trabalhei com essa editora, e aí acabou, a gente fez todo o material, de acordo com o BNCC, tudo, e aí quando acabou o contrato também, né, como era por contrato, e nesse meio tempo, uma amiga, eu sempre fiz festinhas para os meninos, né? Eu tenho 2 filhos, um hoje tem 6 anos, o outro tem 9, e eu fazia festinha para eles, adorava decorar a festa e fazer do meu jeito. E aí eu comecei a fazer aqueles bolos fakes, comecei a fazer lembrancinhas, e aí comecei a inventar. Como a gente queria fazer a festinha, mas não gastar muito, eu comecei a botar a mão na massa. Sim. E aí, nessa hora que uma amiga me pediu para fazer um bolo para a filha dela, eu falei, ah, será, né? Eu falei, eu sempre fiz para os meus, vou fazer para fora. Ai, que medo, né? Ah, não, eu confio em você. Tipo, ela me deu mais confiança do que eu mesma confiei em mim. Falei, bom, então vamos embora. Tantos Aí, amigos, né? ai, graças a Deus, nem me fale. Aí fiz, foi maior sucesso, assim, lógico que hoje eu olho e falo, meu Deus do céu, quanta coisa errada. Mas foi a porta de entrada e deu super certo, assim.
E aí eu comecei a trabalhar com biscuit. Então eu comecei a fazer primeiro o bolo, depois eu comecei a fazer pequenas peças. E aí surgiram as velas, aí lembrancinha, e aí eu fui indo, assim, conforme o pessoal pede, eu fui indo. Não foi fácil a decisão, porque quando eu saí da outra escola, a gente tem uma rotina já, né? Tudo esquematizadinho, pega um filho num lugar, leva para outro, né? Eu fiquei meio perdida, assim. Quando eu comecei a trabalhar dentro de casa, eu comecei a dar conta de tudo aquilo que para mim era uma rotina tão maluca, tão louca. Eu percebi que eu estando em casa eu conseguia ajudá-los nas lições, nos trabalhos e ao mesmo tempo fazer alguma coisa por mim, né? Ganhar o meu dinheiro dentro de casa. Claro que a diferença salarial é grande, né? De quem estava lá. Hoje eu tenho que correr atrás, eu tenho que mostrar meu serviço, diferentemente de quando eu estava em sala de aula, lógico, também tem que mostrar, mas de uma forma diferente. Meu marido me apoiou o tempo inteiro com isso. Assim, toda vez que eu perguntava, eu estou em dúvida, será que eu devo? A gente punha as cartas na mesa e via o que dava para fazer naquele momento e o que não dava. Né? Os meninos são pequenos, ele trabalha muito longe, então eu não tinha condição de deixar com que ele levasse ou buscasse, porque isso a escola já está fechada, nem abriu, já fecha, antes mesmo dele sair ou chegar. Então, foi aí que a gente bateu o martelo e falou, não, por enquanto vamos ficar. E aí eu comecei a empreender. E junto com os biscuits, me surgiu a oportunidade de vender também uns produtos de uma outra empresa, né, de uma empresa americana, uns produtos que mexem com a parte de rejuvenescimento, tudo. De E aí eu estética, faço né? isso, aí eu faço essas duas partes. Então eu vendo o meu trabalho e revendo os produtos dessa empresa também para levantar um pouquinho de dinheiro, coisa que eu nunca imaginei fazer, vender algo, hoje eu faço. É porque as pessoas confundem um pouco. As pessoas falam, eu não sei vender. E esquecem que o tempo todo a gente vende. A gente vende uma ideia para o marido, a gente vende uma ideia para os filhos, a gente vende Até uma a gente numa oportunidade. entrevista, né? Numa entrevista de trabalho, a A gente gente está se se vende, vendendo, né? exatamente, a gente vende o nosso trabalho, mas a gente não associa essas coisas à venda. E aí, quando aparece Verdade. uma oportunidade de você ser vendedor, o que que acontece? Ah, não, vendas não é comigo. Mas o tempo todo Assusta. você precisa saber negociar, você precisa. É, Você sabe que uma coisa que você falou me chamou a atenção, que foi a questão de quando a gente precisa tomar uma decisão, colocar. É, as cartas na mesa e levantar o que é bom e o que não é, os prós e os contras que a gente chama. exatamente. No processo de coaching, a gente chama isso a gente tem uma ferramenta que chama ganhos e perdas, onde a gente fala das escolhas. Primeiro, a gente precisa saber assumir as escolhas que a gente faz. Sim, E segundo, que quando você olha num quadro, o que você vai ganhar se você fizer isso e o que você vai perder, você tem a nitidez do que é melhor você decidir. E aí faz toda a verdade, diferença. Você verdade. faz com tranquilidade, você toma a decisão, ainda assim com medo, porque quando a Sim, gente tem filho, a gente tem medo de fazer certas loucuras, mas a gente faz consciente daquilo. A gente faz, inclusive, preparado se caso não der certo. Foi exatamente. assim com você também? Quando Foi. esse fato de você sentar com o Wagner e falar assim, e aí, vamos colocar os prós e os contras aqui? Isso foi bom para vocês? Deu mais certo do que ir na loucura? Ah, com certeza. Assim, eu sou muito pé atrás, né? Eu tenho muito medo de arriscar. Sempre fui assim, eu sou muito ansiosa, mas ao mesmo tempo eu sou insegura. Então eu preciso de alguém ali do meu lado falando, vai dar certo. E o Wagner é meu parceiro de vida, assim, né? A gente tá junto desde os 14 anos, então não, ele me conhece, acho que melhor do que eu a mim mesma. Então, é uma história assim. E eu sentei, a gente sentou, conversou. Não foi fácil? Não, foi muito difícil.
porque, como você mesmo disse, eu amo muito minha profissão, eu amo ser professora, eu amo lidar com as crianças, eu amo poder passar um pouquinho, eu sinto muita falta, até que nesse meio tempo aqui eu fiz alguns serviços sociais, né, alguns trabalhos em ONG, para tentar relembrar um pouquinho, né? Suprir, E, né? Suprir é, aquela falta. sim, algumas vezes também eu ainda dou aulas particulares, então, às vezes algumas pessoas me procuram, eu dou algumas aulas particulares para poder também tirar essa casquinha, né? É tão bom para ele quanto para mim. Mas, Legal. mas foi difícil, assim, a decisão. Mas depois que a gente colocou tudo às claras, assim, são várias questões, né? Tanto financeiro, porque a gente fala, mas você está parada, você está em casa, né, trabalhando com artesanato. Artesanato não é valorizado, né? Ele é pouco valorizado. Então, assim, a gente sabe o trabalho que a gente tem, a gente sabe o custo que a gente investe naquilo, em cursos, em materiais, mas na hora da venda não é tão valorizado quanto poderia ser. Fora do Brasil tem Sim. muito, é muito bem valorizado, né? Mas aqui a nossa cultura é outra, então a gente vive nessa. Por mais que a Sim. gente pense assim, Roberta, mas você tinha um salário X todo mês, tal. Hoje você depende da venda, sim, mas e todo o resto, né? De poder eu não tenho que pagar uma perua para os meus filhos, eu sou a motorista da casa, tudo bem, mas eu me dispus a fazer isso, né? Sim. Eu pude escolher uma escola que eu queria que eles estudassem, que eu gostei que eles estudassem. Eu dou alimentação para eles dentro da minha casa, eu não preciso pagar uma alimentação extra para eles. A gente foi calculando tudo isso, sabe, Dani? Para poder pensar se valia a pena mesmo correr o risco, né? Porque a princípio era um risco de começar a arte da modelagem. E aí fomos. E acho que tá dando certo. Tá dando, com certeza, porque senão a gente pensa em outra estratégia quando não tá dando certo. E já tá há Sim. quanto tempo, assim, uns 4 anos, Rô? Não, não. Eu saí do colégio em 2017, no final de 2017. Comecei no meio de 2018, assim, para valer mesmo. Foi no meio de 2018. Vai fazer 2 anos agora, né? Isso, vai fazer 2 anos. Então, acho que quando, se não tivesse dando certo, acho que você já tinha pensado numa solução. Ah, sim, com certeza. São prioridades que a gente escolhe, né? Não dá para a gente ter tudo. Não dá para a É, gente trabalhar num lugar fixo, por exemplo, numa escola, e ainda querer não pagar, e ainda mais se é o dia todo na escola, sim. e não pagar, que nem você falou, uma perua para levar e trazer os filhos caso eles não estejam com você, Aham. ou pagar um almoço, não dá para a gente ter tudo, né? Ou Não, ter a casa sempre 100% organizada, não, se a gente piorou. não para em casa. Eu acho que a questão da prioridade conta muito e até para a gente tranquilizar a nossa mente, porque as nossas prioridades, elas são selecionadas a partir dos nossos valores. É Então, você verdade. tem um valor muito forte de família, de cuidar da família, e você tem o suporte do Wagner, que consegue suprir, talvez, a maior parte essa parte das finanças que você deixou de ganhar e está tendo que ganhar de outra forma, mas às vezes para um negócio, acho que travou um pouquinho, vamos esperar voltar. Voltou? Tá me ouvindo, Tá. Rô? Eu tô Tá ouvindo. travadinho aqui um pouquinho pra gente. E então, para todo negócio funcionar, demora um tempinho mesmo, né? Os especialistas falam de 2 a 3 anos se a pessoa for insistente. Então, Aham. tem paciência aí que vai acontecer alguma hora. Ai, sim, tá indo, tá indo. Eu não tenho que me queixar, não, assim. É aquilo, né, Dani? Claro que a gente quer mais, mas eu acho que eu estou no processo, então tô bem tranquila, assim, não tô. Teve os primeiros momentos que me deixa meio desesperada, mas depois você para, acalma a cabeça e fala, não, vamos devagar, né? Tudo tem seu Sim, tempo. verdade. Ah, você estava falando assim
dos seus vários papéis, né? Tem algum momento que você se dedica para você, Rô? Que você consegue, é um momento que você está sozinha, que as crianças estão na escola, e que você fala assim, isso é meu, agora é meu momento para dar uma revigorada, para dar uma extravasada da correria do dia a dia e desses diversos papéis? Eu gosto muito de ler, né? Então eu tenho o costume de à noite, da hora que eles vão dormir, ele e o Wagner vão deitar, eu pego um livro, ou assisto um filme, é o meu horário assim de eu ligar a televisão e ficar para mim, sabe? Porque Ótimo. enquanto eles estão na escola, eu aproveito esse tempo para trabalhar, para modelar, porque para modelar você tem que estar tranquila, porque senão sai uma caca. Sim. Então eu procuro, nesse tempo que eles estão na escola, eu faço o meu trabalho, então o meu período de trabalho normalmente é à tarde, e aí a hora que a casa é de manhã, né? E aí à noite, depois da janta, que todo mundo tá indo deitar, eu aproveito esse meu tempinho, aí faço minha unha, aí, sabe, cuido de mim, assim, eu comigo Legal. mesma. Que legal. E você acha importante isso? Todas as mulheres ou todas as pessoas, você acredita que deveriam ter um tempinho para si, assim? Nossa, é obrigatório isso, não tem que ser. Eu acho que assim, eu sou muito por todo mundo, sabe? Sempre fui muito por todo mundo, sempre me doei muito, mas tem que ter esse tempo, porque senão a gente fica meio bitolada, meio doida, assim, Só ligar sabe? na tomada de novo, né, para É, recarregar. exatamente, com a loucura, assim, com a correria do dia a dia, você fica meio que no automático. Então, dar essa Sim, respirada aí, eu acho que é importante, sim. que ótimo. E ainda bem que você consegue, né? Pelo menos à noite aí. Ah, E, sim. Já que eu e tenho assim, insônia, né, a gente une o útil ao agradável. é verdade, você fica acordado de É, madrugada. aí já fica acordada, já faz alguma coisa útil. É, você. É, para organizar esse planejamento, porque você comentou que de manhã você. Como que foi essa rotina? Você descobrir que o ideal da sua rotina seria o que você faz hoje? Se você considera ele ideal, né? É ideal essa rotina que você faz hoje? Eu acho que é De funcional. manhã da casa, é funcional, tá? Eu acho que é É o funcional. que importa ser É, funcional. eu sou muito assim, eu sou muito noturna, né? Eu e os meninos, assim, eu não sei se eles, por mim, por minha causa, né, eles acabaram sendo noturnos também, mas eu sou muito noturna. Então, assim, eu sempre, quando ia estudar, eu tinha que estudar de noite. De manhã eu sou imprestável, uma porcaria, assim. Então, eu preciso É, fazer tudo à noite. Tudo que eu posso fazer, eu faço à noite. Até umas 10 horas eu sou em ponto morto. Depois flui, né? Então, eu 10 horas deixo da as coisas. manhã. 10 horas da manhã. Depois eu vou até às 3, fácil. Mas então, para mim, foi funcional, assim, eles estudarem à tarde, e ter esse período, assim, de tarde para eu poder fazer minhas coisas. De manhã a gente cuida da casa, eles junto, né? Porque tem que ajudar. Então, eles Sim, fazem lição à noite. Então, a gente deixa, assim, a parte mais pesada para a noite, que é o tá. que funciona mais com a gente. Que legal. E você vê, pelo menos é fora dos padrões que eu organizaria. Porque eu não sou nem diurna nem noturna. Eu acho que eu sou as duas coisas. Eu Uhum. não sou daquelas que precisa dormir muito, mas precisa dormir o necessário para descansar. Mas a hora que tem que levantar, eu levanto e fluo bem. Mas a cabeça eu acho que funciona melhor de manhã. A minha Em geral, acho que isso na maioria das pessoas é o uhum. normal. E você vê que não tem problema nenhum você seguir a rotina que você está seguindo. E se a gente não toma cuidado, tem um monte de gente que vem julgar, não vem? Ah, Nossa, mas você leva as crianças só à tarde. Meu Deus, você vai dormir tão tarde. Ai, por que que você não faz a lição de casa com as crianças de manhã? exatamente. E E como que você acorda o quê? 8 e administra? meia, 9 horas? Que preguiçosa. Isso, exatamente. Como é que você administra esses comentários? Porque é muito delicado isso, Rô, que a gente está comentando. Muitas pessoas deixam de fazer o que acreditam, muitas pessoas passam a fazer o que não estão acostumadas por simplesmente os outros falarem.
você já deu bola, você dá bola hoje em dia para as pessoas? Como que você reage a essas críticas ou comentários? Eu acho que antes de eu ser mãe, eu me importava muito mais. Depois que eu passei a ser mãe, eu vi que não era o outro que ia vir me ajudar, que ia vir é, me ajudar a educar, que ia vir passar os valores. Não, era eu e meu marido. Então a gente entrou em casa, fechou a porta, o problema é nosso, né? A nossa vida, a nossa rotina, a gente sabe o que a gente tem as nossas crenças, né, que vieram passadas dos meus pais, dos pais dele, mas que a gente procura fazer uma nova crença, né, uma nova pegar um pouquinho daqui, um pouquinho de lá do que a gente acredita e fazer com que flua bem na nossa casa. O tempo inteiro é assim? Óbvio que não, né? Tem hora que os vizinhos devem ter vontade de chamar a polícia. Mas grita, imagina, dois meninos em casa, a festa é sempre animada. Mas, mas assim, hoje eu não me importo, de verdade, assim, o que me pega ainda um pouco é a questão das pessoas ficarem me questionando por que eu não estou numa escola, por que eu não vou atrás, que eu tenho que voltar. E eu mostro, às vezes, eu tento mostrar, olha a minha realidade hoje, ponho no, né, a pessoa, eu não sei nem porque eu explico, eu não devia nem explicar, na verdade, né, porque a realidade é minha, pô, ninguém vai trazer dinheiro para dentro de casa. Mas, assim, Verdade. eu acabo explicando tal, mas em questão da minha rotina hoje, não me pego para os outros, não me importa. Que bom, estão escutando, né? Mamães de plantão, as pessoas que ficam em casa, isso é muito importante. A gente ir tentando tirar essa casca de que a gente tem que fazer o que os outros palpitam. E aí não é nem pela frase mal educada que às vezes a gente fala, ninguém paga as minhas contas. Não é essa a questão. Eu tenho aprendido assim, que as pessoas podem me criticar, podem dar palpite da minha vida, mas estejam fazendo mais e melhor do que eu faço hoje. Sim, Então, normalmente, quem critica, é diferente você receber uma dica, um comentário do sim, tipo, oh, que tal você fazer dessa forma? Às vezes vai funcionar, você vai pensar de uma forma diferente e vai ver se dá certo para você, do que alguém te criticar, ou como você mesmo deu de exemplo, te chamar de preguiçosa porque você acorda 9, 9h30 e depois começa a fazer as coisas. Normalmente as pessoas que nos criticam não estão fazendo nada, ou estão fazendo bem pouquinho e já acham que estão abafando. Então, a dica que eu dou, você já faz isso, né? Eu acho que a dica que fica aqui é que a gente comece a filtra. A gente tem que escutar, porque às vezes o que a pessoa tem para falar a gente não está enxergando, a gente está naquela fase da cegueira. A gente tem que escutar e avaliar se aquilo vai fazer bem para a minha rotina, vai fazer bem para mim e para o meu propósito. uhum. Porque eu acho que não tem obra mais linda do que a gente querer se dedicar aos nossos filhos como você está querendo se dedicar, não é verdade? É verdade. É assim, é aquilo, né? Tem momentos que você fala, meu Deus, eu só estou vivendo para eles. Aí você para e pensa e fala, não é, mentira, né? Eu não. Foi uma opção a gente ficar dessa forma hoje, sim, mas eles têm a vidinha deles, eu tenho a minha, né? Tem momentos que eu preciso ter eu e meu marido só, então a gente pede ajuda para as avós, para as tias, fica um pouquinho, né, para a gente sair para um jantar, para ir a um cinema. Eu acho que é importante também a gente ter, como casal, ter esse momento, né? Eu acho bem importante. Não é sempre que acontece, mas de vez em quando a gente consegue o Vale Night. Que às vezes é no Sim, meio da tarde, né? sim. Ah, mas é bom, né, Rô, fazer isso. Que legal você ter tocado nesse quesito, porque quando a gente se torna mãe, principalmente, a gente deixa de ser esposa ou É, namorada, que a namorada é aqui aquela fase da paixão, né? E a gente precisa saber mesclar, saber dosar. É isso que é ser mulher, são esses papéis que a gente precisa liderar o tempo todo.
e tem que fazer força para não cair os pratinhos. E quando cair, pega, cola, que nem a gente falou na primeira live Uhum. com a Gi, ou eu não sei, ou com a minha mãe, me lembra, cola e põe ele para rodar de novo, porque assim a gente vai equilibrando esses Sim. papéis. Uma hora um vai ficar mais lentinho, outra hora o outro, mas aí daqui a pouco a gente vai lá, roda um pouquinho aquele para não Uhum. cair, porque também não dá tempo da gente dar atenção em tudo. É como se fosse uma engrenagem de um relógio. Se essa engrenagem... Tem algumas engrenagens que são extremamente importantes, que elas não podem parar, senão o relógio não funciona. Mas tem umas engrenagens, e não importa o tamanho, às vezes elas são pequenininhas, às vezes elas são um pouco maiores, que elas não interferem para o relógio marcar as horas. E a nossa vida também é assim. Enquanto as engrenagens principais estão rodando, a gente precisa dar foco, a gente precisa dar foco em alguma área, melhorou aquela área e a gente vai dar foco naquela outra área que já começou a bambear ou que parou a Uhum. engrenagem. Verdade. E na sua casa tem, assim, na sua casa, assim, da família, assim, as mulheres da família. Quem são as mulheres que te inspiram? Ah, Primeiro da família, eu vou falar. minha mãe sempre inspirou por a questão dela ter, assim, 4 filhos também, igual a sua, né? Igual a dona Célia. 4 filhos e saber lidar e conseguir lidar com eles de uma forma assim que eu falo, meu Deus, eu com 2 não dou conta às vezes. E ela fazia com 4, né? 4 crianças em casa e dava que dava. Então, assim, e a forma como ela passou pra gente a questão de responsabilidade, de que você tem que. Ela não trabalhava fora, porque na época que ela casou com meu pai, acabou. Na época, eles não aceitavam mulheres casadas na empresa que ela trabalhava, tudo. E aí ela foi mandada embora, e aí ela acabou ficando em casa, né? Não Para trabalhou cuidar de mais. vocês. Isso, mas aí também vieram os 4 filhos, né? É, e assim, a minha irmã, que é uma super batalhadora, assim, ela sempre eu brinco até com ela que ela é Caxias, né? Que ela pode estar morrendo, vai se arrastando, mas ela vai trabalhar, faz tudo bonitinho, não sei o quê. Então, elas me inspiram bastante nesse sentido, assim. E fora, assim, a questão de outras pessoas, como algumas educadoras, não digo nem educadoras famosas, nada disso, digo pessoas mais próximas mesmo, Sim, que sempre se dedicaram tanto, batalharam tanto, e eu vejo hoje em dia, assim, subindo, crescendo cada vez mais, né, essa questão da educação, a NASA, você conhece, né, a sim. minha irmãzinha do coração também, então, assim, eu vejo que ela, sou, eu tenho muita coisa que eu aprendi com ela nessa área, ai, tem bastante gente, assim, da parte artesanal, então, nossa, tem umas Eu pessoas ia perguntar, maravilhosas. da parte de artesanato, quem que você admira? Não, tem a Fabi Rodrigues, que ela é sensacional, ela tem um trabalho maravilhoso. Tem a, da Artes Paixão, que eu esqueci o nome dela, que também tem um trabalho maravilhoso, sabe? Então, assim, é bem gostoso ver como que eu posso, aonde eu posso chegar, né? Com essa minha parte de modelagem e tudo mais. Ô, Rô, e se você pudesse dizer para essas mulheres que te inspiram alguma coisa assim de agradecimento, o que você poderia dizer para elas? Ah, eu acho que eu já disse cara a cara, assim, sabe, para as próximas, né? Sim, Mas que assim, que realmente são exemplos a ser seguidos, né? São pessoas que tiveram perseverança, conseguiram alcançar o que quiseram, o que almejavam, tanto no cunho familiar quanto no cunho profissional. Então, eu acho que assim são pessoas que lutaram, não ficou parada para conseguir isso, né? Então, só tenho a agradecer por eu fazer parte deste mundo também. ai, que delícia. E se você pudesse dar fazer uma frase ou falar para as meninas de hoje em dia para que elas sejam mulheres melhores no futuro,
o que seria que você falaria para elas? Responsabilidade, hein? Eu não sei, eu acho que eu sou muito intensa em tudo, sabe? Tudo que eu me proponho a fazer, faço com intensidade. E acho que não precisa ser tão intensa em todos os momentos, porque você acaba pondo muita energia naquilo e não recebe de volta, né, com tanta frequência. Então, acho que pode ir um pé lá e um pé cá, vai indo devagar, né? Vai aonde você quiser chegar, você vai chegar, né? Com calma, com respira. Muitas vezes é como sua mãe disse, você vai ter que dar uns 10 passos para trás para depois começar tudo de Vai novo. engrenar de novo. É bem assim, mas que assim tem que ter fé, tem que ter fé. Eu tenho muita fé também, né, no meu Deus. Então assim, eu acho que a fé ajuda muito. E eu acho que eu nunca me vi sozinha para nada. Então, eu não consigo pensar em mim, Roberta, sozinha. Eu preciso pensar em mim com alguém. Seja, às vezes, com meu marido, seja com os meus filhos, seja com uma amiga, seja com minha família. Mas eu não consigo me ver sozinha. Então, eu até falo para o Wagner, ó, vamos fazer um combinado, hein? Deixa eu morrer primeiro, porque aí depois você morre. Não quero ficar sozinha, não. Sacanagem. Deixa eu ir Deixa ele primeiro. sofrer, deixa ele sofrer. Azar dele. Mas só para não ficar sozinha. Eu falo, eu tenho medo de solidão. Então, eu acho que se eu pudesse falar, tem alguém como seu porto seguro, é importante. Eu acho que a gente, se nós mesmas, a gente se basta, não sei, eu acho que é importante você ter alguém para estar ali um alicerce, um porto seguro, uma ajuda. Então, eu acho que eu falaria, vai atrás, conquiste alguém para estar ao seu lado, não necessariamente um parceiro, né, marido, Sim. namorado, nada, pode ser uma amiga, a mãe, a prima, a tia, sei lá, alguém próximo que te dê essa segurança para te apoiar, né? E vai em frente, porque a hora certa chega. E uma qualidade que você não, assim, que você não dispensa, que você tem, que você acredita que seja extremamente importante. Nem sempre as outras pessoas percebem, mas normalmente essas características que a gente mais gosta são as pessoas à nossa volta percebem. Ai, Dani, eu sou muito assim, eu sou muito. A honestidade, para mim, eu acho que é um ponto muito forte. Eu respeito muito as pessoas, então, né, eu não costumo julgar, assim, não é nem a questão de julgar, eu digo assim, o respeito de ter, ai, como eu posso dizer? Respeitar, assim, no sentido de que aquela pessoa é, é importante, né? Ela tem a sua importância dentro daquele núcleo dela e tudo mais. E assim, eu sou uma pessoa muito amiga, sabe? Eu gosto de ter, como eu acabei de falar, né? Essa palavra solidão me cutuca. Eu gosto sempre de ter pessoas por perto. Não sei, eu acho que eu sou. Acho que é isso, não sei, honestidade, Ah, respeito, amizade. A Ceci, minha prima linda, colocou aqui que rede de apoio é fundamental. E realmente é isso. A gente, essa ideia de que as pessoas criaram com o tempo, de que antes só do que mal acompanhado, é uma furada, porque o ser humano não vive sozinho. O ser Não, humano precisa de alguém para compartilhar, para viver. O ser humano que vive sozinho entra em depressão, não tem outra. Então, assim, você não é anormal. Aliás, anormal é o contrário. Quem queira o tempo todo ficar sozinha. Quem quer ficar sozinho o tempo todo tem que analisar o porquê que sim. que tem vontade de ficar sozinho. Não tem sentido. A essência do ser humano é viver em comunidade. Aquele que Ai, não que bom. vive. Então, eu acho que realmente é importante a gente confiar nas pessoas que estão à nossa volta. E às vezes a gente vai quebrar a cabeça pra caramba, mas tá tudo bem, é isso que é a vida. A gente não pode desistir de amar porque tomou
perdão da palavra, um pé na bunda, ou não pode desistir de confiar nas pessoas porque um dia alguém passou o pé na gente. É claro que a gente vai ficando mais calejado, né? A gente vai ficando mais fortinho, mas a gente não pode se blindar, se bloquear, que é uma coisa que a gente muda tanto, né, de quando a gente é mais jovem para quando a gente vai amadurecendo. Tudo bem que a gente não tinha as responsabilidades que a gente tem hoje, mas aquela essência, aquela luzinha que tem lá dentro, que a gente não tem vergonha de nada, quer falar alto a gente fala, quer falar baixo a gente fala, a gente não pode deixar acabar. Botar aquela gargalhada, né, Dani? Exatamente. E aí eu penso assim, quem que faz isso com a gente? As pessoas. Porque a gente vai crescendo, a nossa vida social vai afunilando, você já percebeu? A gente Sim, não tem mais. A gente começa a procurar qualidade de amizade e não mais a quantidade de amizade. E se a gente exatamente. não toma cuidado, a gente arruma umas pessoas e a gente vai ficando ranzinza igual as pessoas que a gente vai tendo afinidade. É E a gente verdade. precisa reviver aquelas coisas. Então, assim, para mim é uma honra estar falando com você aqui, porque se tem alguém hoje que me conecta com o que eu vivi de bom na minha adolescência, é você. Você é Ah, uma pessoa que me faz lembrar, assim, das gargalhadas que a gente dava. Às vezes eu fecho o olho para contar as bagunças que a gente fez naquela viagem de Minas e eu conto para o nossa. Joaquim. Você não vê a cara do Joaquim com os olhinhos brilhando, imaginando ele fazendo aquelas coisas que a gente Ai, que fazia dentro lindo. do quarto. E a pureza que era tudo aquilo. É E é isso verdade. que eu, de verdade, de coração, eu tenho que passar pro Joca hoje. Que a gente não precisa viver um mundo de malícia, né? Toda vez eu ser malandro, toda vez eu querer ser o esperto. Não, às vezes a gente precisa, mesmo que a gente esteja entendendo o contexto das coisas, a gente precisa se fazer de besta para É poder melhor. viver. Porque se a gente for querer ficar sempre querendo Bater ser o de frente esperto, o ser tempo esperto, todo, não vale não, a pena. a gente não vive, a gente não Não, vive, é uma vida de adulto antecipada. é verdade. E então, por isso que para mim assim é uma honra muito grande estar falando com você aqui, Ah, que me imagina, honra faz. minha, né? Quando eu recebi o convite, eu fiquei até lisonjeada, porque eu falei, imagina, eu, hoje em dia, assim, aí você me fez pensar muita coisa, assim, sabe? Dentro da minha cabeça, assim, dentro do meu coração, coisas assim que estava meio adormecida, mas que eu percebi que tô aqui, né? Exatamente. As minhas escolhas foram exatamente essas. Eu podia ter procurado falar com grandes influencers, grandes mulheres, né? Que era o tema estão te chamando de fofa aí. A Roberta é Ah, uma fofa. obrigada. Tô fofinha. Mas eu quis trazer pessoas de verdade, de carne e osso, que a gente conhece, sabe a profundidade do fazer das coisas, que tem congruência no que fala, né? Fala o que faz e faz o que fala, não o contrário. Então, só gratidão para você. Muito obrigada por Ai, ter eu aceitado esse agradeço de convite. coração também. Obrigada por ter convidado, obrigada por essa minha primeira experiência de live. Foi muito legal, assim. Confesso que eu estava muito nervosa, fiquei comecei a suar, assim, antes próximo Passou, horário. passou, né? Passou, eu Tranquilo. fingi que não tinha ninguém, era só nós duas. Eu fingi que entrar no Mas Insta agora tem que para quem? arrebentar. Começa a fazer umas lives ou uns vídeos gravando você montando seus biscuits. Gente, entra no Insta da Ro_Artesanatos. É fantástico o que ela faz. Ela faz os bonequinhos, as velas de bolo, tudo personalizado. Vocês têm que entrar e compra dela, viu? Alguém falou aqui alguma coisa aqui, ó. Acho que foi sua irmã.
Eu não Deixa eu consegui ver. ver, o meu tablet tá estranho. Honestidade e caráter é fundamental. E isso tenho muito orgulho da minha irmã linda. Ah, Ó. cadê o coraçãozinho, dona Célia? Cadê É, eu não tô vendo subir os a corações dona aí, Rô. a dona do coraçãozinho? Ah, Mas muito obrigada, Rô. Eu espero que vocês tenham gostado. Coloca aí pra gente se vocês gostaram. A gente pode marcar mais lives desse tipo com a Rô, para ela mostrar alguns trabalhos dela pra gente. Olha lá os coraçõezinhos subindo, Rô. olá, dona Célia. Ah, obrigada, viu, Dani? Foi um prazer, de verdade. Você sabe que eu tenho o maior carinho por você. Você é uma das minhas melhores amigas da vida, né? Ai, Desde linda. do comecinho que a gente andou junto, a gente se desencontra, mas volta a se encontrar nos momentos mais importantes da nossa vida, né? A gente E agora os sempre, nossos pequenos estudando na mesma escola, só estão aí né, para fazer um monte de para amizade. agregar, né? Ah, É ai, verdade. Ceci, não tem problema entrar no fim. A Cecília escreveu aqui, fiquei triste que entrei no finzinho. Não tem problema, tem muita gente que esse horário está chegando do trabalho. Você tem aí o seu bebê peludinho para cuidar, que ela tem um cachorro. Quer dizer, ela acha que é um mini cachorro, mas está crescendo o cachorro. E amanhã tem mais, gente. Amanhã eu vou falar com uma arte terapeuta. Você sabe que a minha família ela é cheia de gentes importantes, né? E a minha tia, que é arte terapeuta, então ela vai contar pra gente um pouquinho esse mundo da terapia através da arte. Vai ser muito Ah, legal legal. também. Estarei Que lá não está também. longe do que você faz também, né? Porque você também trabalha com arte, e isso é muito Sim. legal. Eu não E é tenho, a assim, minha terapia muito. hoje em dia, né? Eu falo que é a minha terapia. O biscuit hoje em dia é a minha terapia, que eu paro lá, ali eu moldo, ali eu penso, ali eu relaxo, ali eu respiro. É o meu Eu não tempo, meu duvido, tempo. eu não duvido, porque a gente se conecta com aquela coisa manual, né? O trabalho manual, ele faz isso, né? Ele faz Sim, você transcender, e a arte faz a gente transcender. Não, às vezes não só fazendo, mas quando a gente para observar a arte. A gente não para observar a arte que Deus põe para a gente todo dia, que é um pôr do sol, que é um nascer do sim, sol. A gente não para ver isso, e o quanto é importante essas é coisas. verdade. Às vezes eu tô voltando do trabalho, aí tem que pegar a marginal toda, e às vezes está aquele pôr do sol, assim, descendo, e muito antigamente não tinha esse costume de, Prestar de parar atenção, para né? olhar para a natureza, olhar a volta, assim, tipo, você vai fazendo as coisas, vai fazer... Mas teve uma vez que eu fui viajar com o Joca, o Edu não pôde ir, e às vezes ele estava lá brincando na piscina e eu parava. Sabe quando você sente aquela paz? Porque você não, quando você viaja, normalmente você não tem aquela preocupação que você tem do dia a dia. De E aí vida, né? você fala assim, gente, por que eu perco tanto tempo e não paro 5, 10 minutos para observar os milagres que Deus nos dá É todos os verdade, dias? é verdade. A gente Que normalmente mensagem para mais para reclamar, né, do que para observar e admirar. Sim, a gente fala, nossa, tá chovendo de novo, caramba, É, vamos molhar o pé. Né? Não agradece que tá chovendo, tá tudo bem que acontece muita desgraça quando chove muito, mas é por culpa do homem mesmo, né? Do homem, sim. não do sexo masculino, ser humano, né? Ô, Dani, É, essa live ela oi. fica gravada por 24 horas, não é? Fica, depois eu vou subir Ah, tá. todas elas no YouTube. Eu só não tive tempo ainda. Talvez eu Tá, não, faça é que isso uma amiga me no. perguntou, falou que não ia conseguir ver nesse horário que ela tá dando aula, e aí ela perguntou se ela conseguiria ver depois. Aí eu falei, eu acredito que sim. Ela entrando no meu Instagram e clicando na minha fotinho, ela fica lá por 24 Ah, horas. beleza. Mas também no meu Instagram, na bio, Aham. ele tem um linkzinho que abre e aí tem o canal do meu YouTube. E aí a pessoa consegue ser direcionada para o meu YouTube Ah, e essas legal. lives vão estar todas lá. Tá E aí eu certo. vou, eu vou também programar para fazer uma live por semana com algum tema legal. Vou tentar ver se eu chamo ou não convidados, algumas vezes sim, outras vezes não, para estar sempre em contato com o pessoal. E vamos ver se a gente marca mais coisas para a Ah, gente estar tá fazendo bom. juntos aqui, tá bom? Combinado. Obrigada, Rô. Boa noite. Obrigada, pessoal que participou Obrigada a aqui todo com a mundo aí. gente.
os que saíram, os que entraram depois, os que estão aqui com a gente do começo até agora. Muito obrigada, espero ter valido a pena, que tenha valido a Obrigada, pena. pessoal. Comenta, compartilha, divulga os Instagrams aí, Dani Fernandes D3 e underline artesanato. Então tá bom, Isso. gente, muito obrigada, bom descanso, vamos refrescar a cabeça, vamos pôr a cabeça para borbulhar aí nesse monte de coisa legal que a Roberta ensinou aqui pra gente, e amanhã tem mais. Com o Espaço Rosa dos Ventos, olha ela aí, ó, mandando beijo. Até amanhã, tia! Muito obrigada. Tchau. Boa noite. Beijo, boa Tchau. noite. Tchau, Obrigada, tchau. tchau.